Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Diogo Francisco da Silva e eu sou o seu professor de matemática. E hoje teremos nossa aula virtual e o assunto é tabela de distribuição de frequência com dados agrupados em intervalos de classe. Antes de começarmos nossa aula, não se esqueçam de inscrever-se, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Junto residencial, foi feita uma pesquisa cuja finalidade era descobrir quanto dos moradores estão na faixa etária de 11 a 26 anos. O quadro mostra os dados primitivos da pesquisa, ou seja, aqueles que ainda não foram organizados em uma determinada ordem. Os números representam as idades dos moradores que estão na faixa etária pesquisada. Com base nesses dados, é possível determinar a quantidade de moradores na faixa etária de 11 a 26 anos, por idade, conforme o quadro a seguir. Observe. Observando a tabela, temos 4 moradores com 11 anos, 20 moradores com 12 anos e assim sucessivamente. Observe. Para facilitar o trabalho estatístico, os dados foram organizados em ordem crescente, obtendo-se um hall. Hall é o arranjo de dados numéricos brutos em ordem crescente ou decrescente. O total é definida como sendo a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. A amplitude do hall construído com as idades dos moradores do conjunto residencial é igual a 15, pois 26 menos 11 é igual a 15. Amplitude de classe é a diferença entre o limite superior e o limite inferior da classe. Na primeira classe, o limite superior é 13 e o inferior é 11. Determinando sua amplitude de classe, temos 2. Na tabela de distribuição de frequências, as amplitudes de classe são sempre iguais. Vamos montar uma tabela de distribuição de frequência de dados agrupados em intervalo de classe. Teremos as classes, as faixas etárias, a frequência e a frequência relativa. Nessa tabela há 8 classes. Na segunda coluna são representados os intervalos. A primeira classe é representada pelo intervalo 11, 13. Essa notação indica que nessa classe estão computadas idades entre 11 e 13 anos, onde 11 é o limite inferior da classe 1 e 13 é o limite superior. Nossa amplitude de classe é 2. Então teremos a terceira coluna tem-se a frequência absoluta, ou simplesmente frequência, que será indicada por F. A frequência indica a quantidade de dados pertencente a cada intervalo de classe, contando no hall há 24 moradores com idade pertencente ao intervalo. A quarta coluna tem-se a frequência relativa, que será indicada por FR.
Frequência relativa é o percentual de dados pertencentes a cada intervalo. Para calcular a frequência relativa, realizamos a divisão da frequência dividido pelo total de dados. Sabemos que a frequência é 24 e o total de dados é 96, que vai dar 0,25, que é igual a 25%. Após realizar o total de cada frequência, teremos... E no total, teremos 100%. Isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Lembrando que a matemática só se aprende na prática. Até a próxima aula. Abraço a todos.